Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Unção ministerial, uma escolha de Deus. Parte 3. Esse é um entendimento que também precisa estar em você. No seu coração, na sua mente. E não só a palavra da promessa. E não só a palavra da cura. De uma família feliz. Mas esse entendimento também precisa estar na sua cabeça. No seu coração. Essa questão de autoridade espiritual. Unção ministerial. É um assunto que também precisa fazer parte da sua vida, em nome de Jesus. Nós temos aprendido que o homem de Deus possui uma autoridade, uma unção, e que ela não vem da parte de homens, ela é uma escolha de Deus, é algo que Deus dá, a unção ministerial. Não foi eu que quis me escolher, foi Ele que me escolheu para eu estar aqui, pregando a palavra dele para você. Essa foi uma escolha de Deus. Abençoados, muita atenção que eu vou falar para você agora. Eu estar aqui, nesse púlpito, e você aí sentado me ouvindo, isso é a mão de Deus. Você sair da sua casa, num dia como hoje, para vir à igreja, para ouvir um homem com o microfone na mão, só Deus para fazer isso. Amém. Só Deus. Isso é soberania de Deus, abençoado. Talvez você nem acreditava em Deus. Pensava, né? Não acreditar em Deus. Talvez você não queria nem saber de igreja. Talvez você nem se imaginava aqui. Eu, indo para uma igreja, estou fora. Eu não quero isso para a minha vida, não. Olha você aqui. Isso é a mão de Deus. Isso só Deus pode realizar. Deus tem planos com a tua vida, propósitos, aqui nessa graça. Amém. Por isso que você está aqui. Ele quer que você conquiste. E mais do que conquistar bens materiais, Ele te quer bem. Ele te quer feliz. Ele te ama, abençoado. Você não se imaginava estar aqui. E Ele te trouxe para estar aqui. Foi Deus que te colocou aqui. Então Ele tem um propósito. Além de curar, além de fechar feridas em você, aprove a Ele te colocar aqui. Isso é um mover de Deus. Nós estamos em um organismo vivo. Isso aqui é o corpo de Cristo. É o corpo de Deus. E é como nós aprendemos na parte 1. Eu não posso falar para o pé que você não serve, porque eu sou mão. Ninguém aqui é inútil, todo mundo é útil. Porém com funções diferentes. Mas Deus conta com você nessa obra. Por isso que você está aqui. Deus tem um propósito com a tua vida. E olha que a tua carne, abençoado, e a minha, e a nossa, não presta. E Deus usa a vida de Paulo para dizer, eu escolho as coisas loucas desse mundo, as desprezíveis, aquelas que a pessoa olha assim e fala, isso aqui não presta, para colocar no meu corpo. Isso está descrito lá na carta de Paulo aos Coríntios. Olha nós aqui. Porque se você se olha em carne, você vê tanto defeito, e no fim de tudo você não se vê digno. Mas não é por carne, é pelo Espírito. A coisa que é espiritual é por Deus.
O chamado é para o Espírito. É o teu Espírito que foi chamado a estar aqui. Amém. Não é pela carne. Ah, eu fui bonzinho, né? Aí Deus falou, vai para a igreja, porque você é uma pessoa boazinha. Não é por carne não, é pelo Espírito a coisa. Porque na carne ninguém é bom. É que existe uma medida no seu espírito que importa para Deus. É aquela coisa do talento. Que Ele quer que se multiplique. E vai se multiplicar. Enquanto tem um monte de gente olhando para os seus defeitos, Deus está olhando para o tesouro que está aí dentro. Em nome de Jesus. Eu recebo você enxergando essa questão da autoridade espiritual. Enxergando mesmo, absorvendo esse entendimento. Tendo consideração, respeito, como o apóstolo Paulo disse, que é para a gente ter. Vamos relembrar uma evidência muito importante na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Abra a sua Bíblia, para a gente dar início a essa terceira parte. 5:12. E assim diz o Evangelho na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 5:12. Começa assim. Muita atenção. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor. Em máxima o quê? Consideração. Por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. O conselho aqui é de quem? É do apóstolo da graça de Deus. Que as autoridades, desde o tempo do apóstolo Paulo, ele falava, olha, tem que ser respeitada. Os pastores que estão comigo, Timóteo, Tito, eu principalmente, que estou à frente disso, igreja, vocês têm que ter o máximo de consideração, respeito. Porque por trás do homem está um anjo, e nesse anjo está uma unção espiritual, dada por Deus. Os homens de Deus só existem para fazer bem a você, para te ajudar, para você se levantar. Porque tem momento na nossa vida que o desânimo bate, né? Bate ou não bate, abençoado? Então, a autoridade de Deus, é como Paulo diz aqui, está a trabalho de Deus para exortar você, para ministrar palavras de Deus para você. E nesse ministrar, essa palavra vem como o pão de cada dia para iluminar os teus caminhos, para encorajar você, levantar você, porque tem dia que a carne está desanimada. Então essa é a minha função, e mais, para que você entenda o que está além da letra. Amém. Porque ler a Bíblia em casa não é a mesma coisa que ler aqui. Em casa é uma coisa, aqui é uma outra coisa totalmente diferente. E aí entra a importância da autoridade espiritual, que é ministro de Deus para o teu bem. Porque quando aqui estamos reunidos, congregando, com máxima consideração, com bons olhos, Deus faz com que você entenda além da letra. Ele faz você entender além, coisa que não acontece em casa. Você lendo em casa não é a mesma coisa. Aqui tem aquele clique, aquele insight, e você, nossa, agora eu entendo melhor. Dá testemunho dentro de mim isso que o pastor está falando, graças a Deus. Eu estava precisando de uma palavra como essa na minha vida. Olha como é importante uma autoridade passar por nossa vida. Abrindo a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, 17 é o capítulo, verso 8. Aqui mostra como é importante a vida de um homem de Deus passando por sua vida. Primeiro livro dos Reis, 17:8.
Aqui nessa evidência nós vamos falar de um homem de Deus chamado Elias. Essa história aqui tem muito a nos ensinar. Aqui tem um exemplo muito precioso, muito maravilhoso para você entender essa questão de unção ministerial com mais clareza. Primeiro livro dos Reis, 17 é o capítulo, verso é o 8. E começa assim, ó. Aqui conta acerca de Elias, o profeta, e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Veja como Deus fala ao servo dele. Aqui nós temos um exemplo claro disso. Esse Deus orienta no que deve fazer e falar. É sempre assim. Um pastor em graça, ele não abre a Bíblia no meio, ou no canto, ou na ponta, e é isso que vai dar para o povo, não. A gente senta antes e pede a Deus: Deus, me dá inspiração. O que é que a tua amada igreja está precisando, Senhor? O que é que aquele coração necessita? Me capacita, usa a minha vida. Prepara o meu espírito para transmitir, Senhor, o que aquele homem está precisando, o que aquela mulher tanto necessita, para que saia da reunião encorajado, fortalecido, alimentado, com alegria por dentro. Usa a minha vida para colocar paz naquele coração, Senhor. Isso acontece comigo e acontece com o pastor Heraldo. Não é abrir simplesmente a Bíblia no meio e é isso que o povo tem que receber. Não é assim não. Porque você não é qualquer coisa. Você é a igreja de Deus. A igreja de Deus. Então, um pastor em graça tem esse zelo. Eu tenho esse zelo. A igreja Vida Cristã em Cristo Jesus tem esse zelo. E só entende, antes que eu me esqueça, e só entende o Evangelho da Graça aqueles que foram ungidos por Deus para entender. Traduzindo, aqueles que foram escolhidos. E esses, a vida não vai passar em branco. Tem outros que são escolhidos, mas a vida vai passar em branco sem entender nada disso que você está entendendo aqui. E vai viver uma vida amedrontada, com medo de olho grande, de macumba, de magia negra, de bicho papão, de mula sem cabeça, e por aí vai. Menos você. Você vai estar sempre reinando em vida. Enquanto tem um monte de gente com medo de mula sem cabeça, de mal-assombro, você está reinando em vida. Enquanto tem um monte de gente com medo de olho grande e colocando um saco de água na porta da cozinha, outro da sala, do quarto, no teto, parece mais uma caixa d'água dentro e fora, você está reinando em vida. Amém. Tem pessoas que você entra na casa, você não sabe se a caixa d'água é aqueles sacos de água ou se é a azulzinha que está lá de fora. Não, pastor, isso aí é para afastar o mal olhado, isso aqui é para afastar o demônio que fica escondido debaixo do tapete, isso aqui é para afastar o Zé Pilantra, o Zé Pilintra, isso aqui é para afastar aquela que gira, a pomba que gira. Aqui, pastor, tem que ter. Essa pessoa nunca entendeu nada. Você não precisa disso. O Evangelho tira essas coisas de você. Você não rala em vida, que você reina em vida. Louve a Deus, reina em vida. E Deus vai colocar anjos em carne para você reinar ainda mais. Para ajudar você. Ora os anjos que estão aí, sem corpo de carne, que estão para te servir. Como diz o Salmo 91. Fora esses, Deus vai colocar anjo em carne para te ajudar. Sabe aquela oração que você faz? Senhor, me ajuda, cuida de mim, Senhor. Coloca os teus anjos para ministrar. Meu filho, depois disso, entra a parte dele, o sobrenatural. Você não pediu? Eu coloquei essa pessoa em carne para fazer isso. Necessariamente, pode ser um anjo invisível, ou não. Mas está feito. Ele te serviu. Tenha fé nisso, acredite.
Sabe aquele momento que você diz assim, nossa, você foi um anjo na minha vida? Quem usa muito essa expressão? Então pode ter certeza, é verdade. É um anjo mesmo na sua vida. Ali, colocado por Deus, em nome de Jesus. Eu considero, eu penso, que todos vocês são anjos de Deus na minha vida. Muito especiais, muito importantes para mim. Por isso que Deus tem guardado vocês durante esse tempo todo. Quanta coisa tem acontecido para contaminar teu coração? Muita. Para fazer você desistir, para você ter maus olhos, para você desanimar, mas Deus não permitiu. Cada conversa, cada dificuldade, cada tribulação, cada situação, Deus foi afastando, afastando, e não deixou o seu coração ser envenenado com aquilo. E você está aqui firme e forte. E bem-aventurado está sendo você. Você vai ter momentos muito felizes em sua vida. E bem-aventurado está sendo você. Porque é muito bom ser fiel. Porque depois você vai ter história para contar. Quem é infiel, por si só já está cansado por ser infiel. Porque a infidelidade cansa. Esgota a pessoa. Desgasta a pessoa. Porque quando eu sou infiel, quem é que está reinando em mim? A carne ou o espírito? Então aquelas situações todas de carne, que fica ali, me atrapalhando, ela vai me esgotar, ela vai me desgastar. E eu vou viver uma vida triste, desanimada, sem sucesso. Acontece uma coisinha ali, outra ali, mas não avança. Você olha assim, mas não há um avanço mesmo assim, sabe? Como está acontecendo com você. Eu recebo você glorificando muito a Deus através da sua vida. Recebo você dando muitos testemunhos em nome de Jesus. E vai dar. Receba essa palavra. É uma autoridade de Deus que está determinando isso na sua vida. Tome posse. Então a gente já vê aqui, no verso 8 e 9, do primeiro livro dos Reis, 17, que uma autoridade, ela é orientada por Deus, no que deve fazer e falar. Verso 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peste, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Além da água que você vai me traz pão também. Deus sempre usa os seus servos para pedir algo. Olhe para mim. E isso prova o coração do Filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus sempre usa o seu servo para pedir algo. E o que parece ser um mal, é um bem para a pessoa. Quando Deus usa o servo para pedir algo para você. Se você olha com os olhos da lógica, como pode uma mulher viúva, pobre, e Elias pedindo o que essa mulher quase não tem? É uma pobre coitada. Ele deveria ter vergonha na cara e ir trabalhar de pedreiro. E parar de pedir ajuda para uma coitada dessa. A gente analisando tudo, a gente percebe isso. Se a gente olha as coisas com a lógica, entra a carne. Mas como é que pode, né? Nos nossos dias, como é que pode o pastor pedir oferta, né? Mas como é que pode? Para uma pessoa que não tem quase nada, meu Deus do céu. E depois pedir dízimo, como é que pode? Geralmente quem fala assim, é justamente os avarentos, quem não é fiel, quem não tem compromisso com Deus, os revoltosos, é que agem assim. Você é revoltoso, está na carne. E são esses que agem assim. As coisas de Deus, revoltoso, se entende com a fé. Se entende com a sabedoria dada por Deus. Sabe por que você não entende o que as pessoas fazem aqui na igreja? Porque Deus não te deu entendimento para você entender. Porque as coisas se entendem pela fé. Sabe aquele filho que te persegue? Você já vai para a igreja, mãe?
Você já vai lá levar dinheiro para pastor? Deus não deu entendimento para ele. Porque as coisas se entendem pela fé. Não é pela carne, não é pela lógica da carne, é pelo Espírito. É Deus que dá sabedoria. Se Deus não der sabedoria, ele não entende não. Deus te deu sabedoria para entender. Essa mulher também teve sabedoria para entender. Não, é um homem de Deus, usado por Deus, que está me pedindo algo. E a gente vai ver que ela prosperou na palavra do homem de Deus, porque na palavra do homem de Deus estava a palavra de Deus. Eu estou pregando aqui. Nas minhas palavras está a palavra de Deus. Então não tem como dar errado se você recebe no seu coração. Aliás, por que para uns dá certo e outros não dão, hein? Será que Deus ama menos aquela pessoa e mais você? A questão é o coração da pessoa. É o coração abençoado. Tem aquele que vem para ser fiel na sua semente. Tem aquele que vem para ser fiel no seu congregar e outros não. Tem aquele que vem para ser fiel como adorador. Tem aquele que vem para ter compromisso e outros não. Por isso que tem vidas que são bem-sucedidas e outras não. E fica aquele enigma, né? Chega a ser enigmático, né? Mas por quê, hein? Para o fulano está dando certo e para o outro não está dando. Será que Deus ama mais o fulano do que a mim? É o coração. Muda o coração que as coisas também vão mudar para você. Amém. É isso. E olha que a Bíblia fala muito dessa questão do coração, né? Amar a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem muitas pessoas que querem solução na família, é filho livre das drogas, é marido transformado, é isso e aquilo, mas ela não está a fim de agradar a Deus de todo o seu coração. Por isso os desejos não são realizados. E depois põe a culpa na igreja, põe a culpa no pastor, põe a culpa no inferno, no raio que o parta. Tem gente assim, que põe culpa em tudo. Quem estiver na frente, a esposa do pastor também é culpada. A culpa deve ser do raio que o parta. É mesmo. A pessoa não quer compromisso com Deus e quer que os seus desejos se realizem. Deus é fiel à sua palavra. Ele diz, agrada-me primeiro. Eu estou esperando Deus primeiro arrumar a minha vida, pastor. Quando Ele arrumar a minha vida, pastor, o senhor vai ver o que é um ofertante nessa igreja. O senhor vai ver o que é uma dizimista fiel. Mas primeiro que Deus vem e arruma a tua vida. Agrada a Ele e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa é a ordem. Não, eu vou primeiro arrumar a minha vida. Deixa eu arrumar primeiro um homem para mim. Deixa eu arrumar um macho para mim. Deixa eu arrumar uma mulher para mim. Deixa eu casar. Deixa eu arrumar um emprego. Deixa eu arrumar isso. Deixa eu organizar a minha vida sentimental. Que depois eu passo a servir a Deus. Perdão de falar assim a grosso modo, mas tem pessoas que a ignorância ultrapassou o teto. Ela quer ser servida, mas ela não dá um passo de fé diante das coisas de Deus. Ela não faz por onde, abençoado. São pessoas que adentram na igreja, não abrem a boca nem para louvar. E fica assim. Parece aquele boneco do Papai Noel. Você não tem aquele boneco do Papai Noel, ele balança só a bundinha, né? Olha, abençoados, nós acabamos de ler na primeira carta aos Tessalonicenses que a autoridade, ela existe para admoestar, exortar. É o que eu estou fazendo aqui. Mas tem pessoas que só querem cafuné o tempo todo, mãozinha na cabeça. Não, pastor. Pega leve, é amor, Hare Krishna, Krishna Hare. Não, pastor, vai devagar. Senão o fulano sai da igreja, senão o fulano não volta, não vem. A gente tem que pregar a verdade.
para que a pessoa que está na mentira e no engano da carne seja liberto. Não é fazendo arrudeio, é pregando a verdade. E possa ser que não agrade a muita gente. No começo da igreja, talvez você... Eu estou a ponto de pegar minha bolsa hoje com esse pastor Sandro Diniz, viu? Aí Deus, fica quieto aí que ele está com razão, a carapuça é para você, amarra o teu boi, põe o rabo entre as pernas e fica quietinho. E depois você glorificou a Deus pela minha vida. Graças a Deus. Abençoado, no final do filme, você vai entender, estava certo. Aquela palavra, eu estava precisando, aquela exortação, contribuiu. Ainda bem que eu recebi. E aquele momento que eu não recebi, realmente deu errado. Cooperou também para eu aprender a ser obediente, porque quando há desobediência a coisa não caminha. Então tudo está cooperando para você. E eu recebo que vocês avancem. O meu desejo é que você avance, abençoado. E muito. E muito em o nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Avance. E você vai avançar. Eu creio. Verso 12. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 17. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Porque o período, abençoados, era de seca, de fome extrema na terra. Então, qual era a situação? Vamos pausar aqui um pouquinho. Qual era a situação dessa mulher? Fome, miséria. E quem Deus enviou? Um homem ungido dele até aquela mulher. Assim também, quando Deus vê uma pessoa com fome da palavra, com fome da verdade, precisando do consolo dele, Ele nos envia. Ele coloca aquela autoridade, aquele homem de Deus no teu caminho, como fez com você. Ele me colocou no teu caminho. Você estava precisando de conhecimento, você estava precisando da palavra de Deus, você estava precisando de consolo, pastor. O que eu mais queria era consolo dentro de mim. E Deus colocou o Senhor no meu caminho. Foi justamente o que aconteceu com essa mulher. Ela estava sofrida. E o que foi que Deus fez? Enviou um anjo invisível? Não, um anjo vestido de carne, uma autoridade espiritual, que passou pela vida dela, e a vida dela mudou, e mudou para melhor. A melhor coisa que aconteceu foi a vida de Elias ter passado na vida dela. Eu recebo você com olhos iluminados, entendendo tudo isso, porque isso é mistério de Deus. Pessoas no teu caminho, eu no teu caminho. Eu nunca pensei em te conhecer, abençoado. Nenhum de vocês aqui. E nem você a mim. Mas olha a mão de Deus. Só Deus pode fazer isso. Juntar pessoas como tem feito aqui. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Verso 13. Elias lhe disse, depois que ela falou da dificuldade que ela tinha, o pouco. Não temas. Não temas. Característica de um homem de Deus. Ele não bota medo em você. Guarde isso, hein? O homem de Deus não coloca medo no seu coração. Olha o diabo, o inferno. Tem uma coisa feita, mandada para você. Como tem programas de televisão que se diz evangélico, e o cara está lá, olha, Deus está me revelando, Deus está mostrando, amiga, que tem um trabalho feito para você, viu? E Deus está me revelando mais. Só que eu quero que você venha aqui, que eu falo para você. Ou seja, joga o laço, a corda e puxa. Há homens que vivem em nome de Jesus amedrontando o povo.
Mas a palavra de um homem de Deus tem que ser igual à palavra de Deus. E a palavra de Deus é assim: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Amém. Essa é a palavra de Deus. Você é mais que vencedor. A palavra de Deus é sempre de ânimo. É uma palavra que sempre apresenta a soberania de Deus e não a do diabo. Tem lugares assim. Deus está me revelando, hein? Ele faz o laço, joga e puxa. E aquela pessoa fica escrava, amedrontada, uma vida inteira, 10, 15, 20 anos, na mão daquele homem religioso, daquele lugar, daquele sistema. Dê graças a Deus que você está livre disso. Amém. Livre dessas coisas abençoadas. Somos bem-aventurados em nome de Jesus. Bem-aventurados. Uma vez mais, o comecinho do verso 13. Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze, olha só, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então aqui confirma direitinho que era um período de fome, de miséria, de muita seca, seca extrema naquele momento. Mas para ela a promessa de Deus era: enquanto não vem chuva, você vai ter fartura. Graças a Deus. Quem não entende as coisas de Deus logo fala: como pode Elias fazer isso, né? Tadinha da mulher, tem tão pouco. E ele ainda quer o pouco que ela tem. Como que pode? Como que pode? Abençoados, quando o pastor traz a palavra, declara algo por sua vida, foi porque Deus deu inspiração a ele para transmitir aquela palavra, aquela declaração para você. Que se você entende que está ali um homem de Deus, usado por Deus, que Deus está usando aquela pessoa para o seu bem, isso promove, olha para mim, isso promove nos céus um grande movimento de anjos ao seu favor. Se você entende que está ali um homem de Deus, uma autoridade usada por Deus para o teu bem, isso vai promover um serviço angelical ao seu favor. Essa mulher entendeu o recado. Diga graças a Deus. Ah, e antes que eu me esqueça também, a pessoa que está aqui pregando, pode estar 1 para ouvir, pode estar 5, pode estar 10, pode estar 100, pode estar 1000. Ele tem autoridade, o pastor, aquele que tem unção ministerial, ele tem autoridade para te fazer feliz. Porque quantas pessoas tinha aqui? Duas, a viúva e o filho. Tinham duas. E o milagre aconteceu. Isso aqui é um tapa na cara da sua ignorância. Isso aqui é um tapa na cara da ignorância que está na cabeça de muita gente. Porque tem pessoas que pensam que a manifestação do poder de Deus só acontece onde tem multidão, muita gente. Então aqui vai acontecer milagre, aqui vai acontecer cura, vai acontecer tudo de bom hoje. Mas quantas pessoas tinham aqui? 2. Então quando o homem de Deus tem autoridade, o milagre acontece. Diga, eu recebo essa palavra. Vejamos o que diz agora o verso 15. Foi ela e fez segundo a palavra de quem? De Elias. Porque na palavra de Elias estava a palavra de quem? De Deus. Vai pensando nesses detalhes que são importantes, muito importantes. Aquilo que um pastor declara, se você recebe, você toma posse. Porque na palavra do pastor, na declaração que ele está fazendo, está a palavra de Deus. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa poucos dias.
muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Está vendo? Deus, ele respeita a hierarquia que ele estabelece. Não poderia ser Deus direto na questão? Olha, minha filha, sou eu Deus. Pum. Mas veja que Deus, para honrar a tua vida, sempre usa uma autoridade para isso. Vem dele, passa por mim e chega a você. Isso é mistério de Deus. E só entende aquele que Deus deu sabedoria para entender. A quem Deus não dá, o espírito é de ignorância. É de incredulidade, como a gente tem visto por aí. Mas que eu receba a misericórdia de Deus na vida dessas pessoas, em um nome do Senhor Jesus. Essa mulher, abençoados, muita atenção. Essa mulher poderia ter tido 3 reações. Primeira, ela ir contra o que ele pediu. Eu não creio nisso, vai enganar outro. Eu tenho muito pouco aqui, você está pedindo primeiro para você? Que história é essa? Vai enganar outro, mas a mim não. Ela poderia ter tido 3 reações. A de não acreditar. Quem é você, Elias? Pedindo tudo que eu tenho. Vai trabalhar. Vai trabalhar, está pedindo tudo que eu tenho, eu sou uma coitada. Não está vendo não, ó? Meu filho aqui, ó. Aí não tem nada para comer, não é, filho? Não, não tem não, maninha. Não tem não. E esse cara vem pedir tudo primeiro para ele, maninha. Maninha, manda ele trabalhar, maninha. É abençoado. Ela poderia ter tido essa reação, a primeira. Segunda reação. Ela poderia ser indiferente à palavra do homem de Deus. Ele falou, mas não é bem assim. Eu não creio. Está errado. Tem gente que tem mania de usar essa palavrinha, né? O que ele falou lá está errado. Está errado. Nem tudo que ele prega é de Deus. Nem tudo que ele fala é Deus que está usando. É bem assim. A pior coisa que pode acontecer é quando você se torna indiferente com a palavra da graça de Deus. O pastor prega, mas a palavra da graça de Deus já não diz mais nada para você. Ser fiel ou não ser fiel não faz diferença para você. Vir à igreja ou não faz diferença para você. Eu quero lhe informar, você que está me ouvindo também, que você está muito mal. Muito mal. E você que está aqui abençoado, cuidado, para que o seu coração não fique indiferente para com Deus. Porque aí você pode perder os bons olhos. Quando a gente está indiferente para com Deus, a gente perde bons olhos para com a autoridade de Deus também. Aí o que ele fala, para você já não faz diferença. Está errado, eu não creio, não é assim. E como a carne não gosta da graça de Deus, não gosta das coisas espirituais, o próximo passo é afastar você, é tirar você do reino de Deus. Isso tem acontecido com muita gente. Não só aqui, mas em outros lugares também. Tira a pessoa. Porque ela está indiferente para com Deus. E a terceira reação é reconhecer que quem estava falando ali é um homem de Deus. E foi o que ela fez. Ela não teve a primeira reação e nem a segunda, ela teve a terceira. Está ali um homem de Deus. E eu recebo as suas palavras. E mais adiante, você pode ler em casa, o filho dela adoeceu. Ficou quase à beira da morte. E ela solicitou que o homem de Deus orasse pelo filho. E o milagre aconteceu. Lembra que eu falei na reunião anterior? Se você tem um propósito na sua vida, procura o pastor para ligar com você. Para estar em oração com você nessa situação. Pastor, eu estou com um projeto, eu estou com algo para resolver, eu tenho uma meta na minha vida. Eu quero que o senhor também esteja orando. Junto.
Procure o pastor que você tem. Temos aqui o pastor Heraldo, tem a mim, tem a minha esposa. Procura, abençoado. Para a gente estar ligando aqui na terra, o que certamente já está ligado nos céus. Em nome de Jesus. A palavra diz, se ligares na terra, será ligado o quê? Nos céus. Então, é muito importante você ter esse entendimento. Outra coisa, quando nós falamos, quando nós declaramos aqui algo por sua vida, é porque Deus está nos usando para te honrar. Amém. Sabe aquela mensagem, aquela pregação, aquela declaração? Deus está me usando para te honrar. Deus vai julgar a tua causa. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Deus está me usando e Ele vai te honrar. Ó, Deus vai mudar essa situação no teu casamento, no teu trabalho. Receba essa palavra. Deus está me usando, me dando inspiração. Ele vai honrar. Continue declarando. Continue chamando a existência. Não é que eu cismei de falar. A gente não cisma de falar. Ah, hoje eu vou pegar um monte de palavra bonita para falar. Não. A gente pede a Deus inspiração. Deus me dá inspiração. Até para orar, porque eu não sei orar, Senhor. Eu dependo de Ti para tudo. Eu falo assim para Deus. Deus, eu não sei orar. Mas pastor, pelo amor do guarda, como diz o outro. Eu escuto as suas pregações. É uma oração mais abençoada do que a outra. Graças a Deus, porque eu não sei orar não. Eu peço a Deus para Ele me dar sabedoria para orar. Para me dar entendimento das coisas. Eu sou totalmente dependente de Deus. Deus, me dá entendimento, me dá a direção para resolver essa situação. E é muito importante você também fazer isso. Eu tenho uma causa importante para resolver na minha vida, Senhor. Me dá uma luz. Me dá uma direção do que eu devo fazer, em nome de Jesus. A gente deve ter essa comunhão constante aqui dentro com Deus. Amém? Eu recebo você enxergando o que essa mulher enxergou no homem de Deus Elias. Eu recebo você enxergando aqui. De certa feita Jesus disse, ele passando pelas cidades e chegando na sua cidade natal, Jesus falou, olha, aqui eu não pude fazer muitos milagres porque as pessoas da minha cidade natal não me viram como autoridade. Olha só, abençoado, como essa questão é séria, ela é importante. Mesmo sendo Jesus, mas aquelas pessoas, por não ver Ele como autoridade, um enviado de Deus, não aconteceu nada. E era Jesus. Do mesmo jeito é nos dias de hoje. Se você entra aqui e não tem bons olhos, não me vê como um homem de Deus, não acredita, não recebe, não acontece nada. Jesus poderia estar aqui para muitas pessoas, em carne e osso, mas se o coração está trancado, não acontece nada, mesmo sendo Jesus. Porque aquele irmão, aquela irmã não está vendo ele como autoridade, um enviado de quem? De Deus. É a mesma coisa. Em casa, leia Mateus, capítulo 13, do verso 53 ao 58, que Jesus fala sobre isso, da incredulidade de algumas pessoas. E para a gente finalizar, abra em Tito, e aqui nós terminamos essa terceira parte, Tito, capítulo 2, verso 15. E assim diz o Evangelho aqui, na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, verso 15. Paulo, aqui, exorta a igreja e também passa para ele esse recado. Diz essas coisas, exorta e repreende. Também, com toda autoridade, ninguém o quê? Te despreze. Olha o dever de um homem de Deus, exortar. Amém? Amém? E não só trazer uma pregação de amor, etc e tal. Aqui você recebe, mas é também dever de um pastor exortar o corpo de Cristo, para que ele ande em saúde espiritual, em um nome de Jesus. E quem era Tito? Uma autoridade de Deus. Dize essas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze.
Então você nunca deve desprezar o pastor, o homem de Deus, que Deus separou para trazer bênção para a sua vida. Conhecimento para você, abençoado. Esse lugar que você está aqui, a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, é uma fonte de vida para você. É uma fonte de bênção, de conhecimento de Deus. Não despreze. Receba, em nome de Jesus. E vamos estar de pé e vamos falar com o nosso Deus em oração. Diga para o seu Deus, para o seu Senhor: Deus, eu recebo a Tua palavra se manifestando poderosamente em meu viver. O ensino de hoje, o conhecimento de hoje, se manifestando grandemente em minha vida, Senhor. Assim como foi uma bênção a vida de Elias, que passou pela vida da viúva de Sarepta, eu recebo também, Senhor, que o ministro de Deus, o pastor que nós temos, também é uma bênção em nossa vida, amando do Senhor, pois na palavra dele está a Tua palavra, Senhor, e por ser a Tua palavra, Senhor, o Senhor honra a Tua inspiração, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E eu, como autoridade de Deus, determino, recebo que a Tua prosperidade aconteça. Eu recebo, meu Deus, acontecendo nessa vida a prosperidade que esse Teu filho amado tanto precisa. Eu recebo a Tua saúde acontecendo, a saúde no Teu corpo. Eu declaro a cura em seu corpo em nome de Jesus. Livramento em seus caminhos. A proteção de Deus em seus caminhos. Eu recebo, Senhor, esse abençoado que me ouve através da internet, os que estão aqui hoje, Senhor, participando dessa reunião, tendo paz no seu coração nessa situação. Eu recebo, Deus, colocando paz aí dentro do teu coração, diante de tudo que você está enfrentando, em nome de Jesus. Tranquilidade, que você saia daqui renovado, fortalecido, por essa paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Eu recebo a sua casa, a sua família, recebendo a ministração dos anjos de Deus, o seu casamento. Eu recebo as portas se abrindo para você. Você que está desempregado, você que está precisando de uma situação muito importante nos seus caminhos, essa porta se abrindo para você. Eu recebo que essa sua oração, essa oração sincera, ela se realize. Fale com Deus, converse com Ele. E diga: Deus, cuida de mim, Senhor. Cuida do meu coração, cuida dessa situação. Me ajuda nisso e naquilo, Senhor. Eu creio, eu recebo. Em nome de Jesus. Ore. Peça. Chame à existência aquilo que você mais precisa para a sua vida. E eu recebo que vai acontecer. Creia, vem, porque Deus é poderoso para realizar. Ele cumpre o que Ele diz. Ele é fiel. Ele vai honrar você.
Eu recebo Deus cuidando de você. E creia, está acontecendo. Eu recebo, Senhor, a tua igreja amada avançando, crescendo no teu amor e na tua graça. Que todos digam amém e graças a Deus, louve ao Senhor. Se despeça desse irmão e dê um abraço bem apertado, dizendo: eu recebo Deus cuidando de você. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.